O que define uma igreja de verdade, hein? Será que é o prédio? A música? O pastor? Bom, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que simplifica tudo isso, sabe? Reduz a coisa toda a um único elemento essencial. E isso pode, de verdade, mudar o jeito que a gente encara as reuniões de fé. Olha só, a base para toda essa discussão está num versículo que muita gente conhece. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. A proposta aqui é que isso não é só uma frase bonita, não. É a própria definição de igreja dada por Jesus. Quer dizer, segundo essa linha de pensamento, o que faz uma igreja ser de fato uma igreja não são as paredes, os bancos ou a organização. O fator decisivo, o ingrediente que não pode faltar de jeito nenhum é um só: a presença de Cristo. Se ele está lá, é igreja. Se não está, bom, aí pode ser um clube social, um evento musical, mas não uma igreja. Mas e aqui que vem o pulo do gato? A presença de Cristo não é uma coisa automática. Existe uma condição inegociável para que ele esteja no meio de uma reunião. E é uma condição que muitas vezes passa batido. A chave para entender tudo isso está nessas 3 palavrinhas: em meu nome. Reunir-se em nome de Jesus não é só uma formalidade, sabe? Tipo uma frase que a gente fala no final da oração. Significa que o motivo central, a razão pela qual as pessoas saíram de casa, é Ele. Ele é o assunto principal, o foco, a grande atração. Esse é o requisito, absoluto e inegociável. E aí que surge uma pergunta meio desconfortável. Será que essa é a verdadeira razão pela qual as pessoas vão à igreja hoje em dia? A motivação principal é, de fato, se encontrar em nome de Jesus? Então, vamos colocar lado a lado o motivo ideal e as razões que são mais comuns, aquelas que a gente vê na prática levando as pessoas para as reuniões. Olha esse contraste. De um lado, o verdadeiro motivo, o nome de Jesus. Do outro, uma lista de razões super comuns. A música que é boa, a pregação que inspira, os amigos, ou até a busca por bênçãos e por vitória. Veja bem, não tem nada de errado com essas coisas. O ponto aqui, o argumento, é que quando elas viram o motivo principal, o foco se perdeu. E o problema fica ainda mais fundo quando o motivo da reunião não é nem um benefício pessoal, mas sim a lealdade a uma denominação, a um movimento ou a um modelo específico de igreja criado por homens. Aí o foco deixa de ser Cristo e passa a ser a marca da igreja, entende? Certo. Então, qual é o problema se o foco não for Cristo? Segundo essa análise, as consequências são bem diretas e, na verdade, bem severas. Jesus simplesmente não está presente. A lógica é implacável. Se a reunião não acontece, em primeiro lugar, em nome de Cristo, A condição para a presença dele não foi cumprida. E se ele não está no meio, não importa o quão grande, bonito ou organizado seja o evento, ele simplesmente não se encaixa na definição de igreja dada por Jesus. Vira uma reunião vazia. A mensagem é bem clara, né? O que carimba, o que confirma que uma reunião é de fato uma igreja, é a presença de Jesus. É tipo um selo de autenticidade, e é o único que importa. Isso leva a gente para uma questão bem prática. Por que tantas igrejas criam cultos temáticos, tipo Noite da Vitória, Quinta da Bênção? Se Cristo é o centro, por que focar tanto nos benefícios? A resposta que a análise dá é bem direta. Trata-se de uma tática de marketing. É como usar uma isca para atrair as pessoas. E essa ideia se baseia numa crença de que Cristo, por si só, não é uma atração suficiente. E tudo isso nos leva ao ponto central, sabe? A grande conclusão de toda essa linha de raciocínio, que é a suficiência de Cristo. A ideia aqui é a seguinte: enquanto Cristo não for suficiente para a gente, não for a nossa razão de ser, a vida cristã vira uma negociação constante. A gente busca a Deus pelos benefícios, pelas vitórias, pelas bênçãos e não por quem Ele é. Isso muda completamente a nossa régua para medir o sucesso. Uma igreja de sucesso não é que tem milhares de pessoas, mas aquela onde, mesmo que sobrem só 2 ou 3, eles estão ali reunidos pela única razão que importa. Para eles, Cristo é suficiente. A conclusão é poderosa. Se a gente tem Cristo, a gente tem tudo. A vitória, a bênção, a amizade, a inspiração, tudo isso é consequência de ter a Ele, e não o objetivo principal da busca. E assim, essa análise toda termina com uma pergunta que fica ecoando para cada um. A sua reunião, a sua busca espiritual,
ela é em nome de quê? É uma reflexão que convida a gente a olhar para dentro e examinar com sinceridade as nossas motivações mais profundas.